1h04 agora, hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política, de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Feliz ano novo para você. Para você, para mim, para todos nós. Amém. Bom, ontem, dia 1º, muita gente estava de folga, mas muitos estavam em solenidade, muito atarefados, por sinal. Posse do novo presidente, Jair Bolsonaro, posse de Wellington Dias, enfim. E eu já queria começar mostrando justamente a posse do governador Wellington Dias, a solenidade que aconteceu com forte esquema de segurança. Confira. A solenidade cumpriu os ritos protocolares. O governador Wellington Dias e a vice-governadora Regina Souza fizeram a leitura do compromisso constitucional. Em seu discurso, Wellington agradeceu os votos recebidos, citou o ex-presidente Lula e falou das metas que pretende alcançar no mandato. Para o quarto mandato, ele ressalta que o principal desafio será a busca pelo equilíbrio financeiro do Estado. Equilíbrio esse que, segundo ele, passa por mudanças na Previdência. Eu defendo para o Brasil e vamos fazer no Piauí, já iniciamos em 17 e 18, as condições do que eu chamo de uma terceira receita, de patrimônio que o Estado tem, terras, prédios, muitas vezes abandonados, muitas vezes sem o devido uso. Então, veja, para cuidar de previdência, nós vamos ter que ter alguém que vá cuidar desse fundo imobiliário que a Assembleia já aprovou. Porque, em tese, se o Piauí não tivesse o déficit da Previdência, nós teríamos fechado esse ano com R$1 bilhão a mais para investimentos. O governador prometeu corte de gastos para otimizar recursos e citou a reforma administrativa que pretende enviar para a Assembleia Legislativa até fevereiro. Segundo ele, uma reforma que vai além da redução de secretarias e coordenadorias. Não se trata apenas de que áreas que vão se fundir, que áreas que vão ser extintas, quais as áreas que vão surgir de novas, enfim. Ela é uma reforma que vai além. Nós vamos ter corte de despesas? Sim. Nós vamos adotar medidas fortes nessa área. Já no Karnak, o governador deu posse a Merlong Solano como secretário de governo interino e também assinou o decreto mantendo os atuais gestores às frentes da pasta de forma interina. Bom, como eu disse, muita gente participando dessa solenidade, uma solenidade que demorou, não é? Entrou aí pela noite ontem aqui em Teresina. Sim, e o que chamava a atenção é a história do esquema de segurança, né? Como se o governador estivesse ameaçado. Pelo contrário, pela votação que ele teve, deve até agradecer ao piauiense, porque alguém iria tocar nele. O que o governador chama a atenção também é a história, ele bota como sendo o bode fedorento na sala do cidadão, na sala de entrada, a Previdência. O quê? A Previdência quebrou o Estado. Quem quebrou o Estado foram exatamente os gestores. Essa Previdência do Estado, ela há muito tempo vem sendo vilipendiada. Me lembro até do governo do Monsanto, subiram 14 milhões. Olha que naquele tempo 14 milhões era muito dinheiro. E de lá para cá vem se fazendo. Aí veio mais de R$1 bilhão que é a Previdência. Aí cria a história da crise no Estado. O que gerou toda essa crise são exatamente esse compadrio, essa forma de gerir o Estado, do toma lá da cá. Isso realmente dá nisso. Se o governador não cortar na própria carne, ele vai se dar muito mal nesse quarto mandato. O governador age como se estivesse assumindo o mandato de um adversário. Tudo isso foi feito na gestão do terceiro mandato. Toda essa situação que está herdando para o quarto mandato foi feita
nos 3 mandatos, não diria, não é só no terceiro, no primeiro, segundo, terceiro mandato do Wellington Dias. Agora, foi estratégia, Arimate, essa mudança de horário da posse do governador Wellington Dias? Porque eu lembro que em outros anos ele realizava a posse mais cedo para poder viajar, para poder marcar presença em Brasília, na posse de Lula, de Dilma. E eu até ouvi comentários de que os governadores do Nordeste resolveram mudar os horários justamente por conta da posse de Bolsonaro. Nájila, ninguém deixa de ir à posse de um presidente da República, principalmente político. A posse ocorre no pior dia, que é o dia 1º, do dia 1º de janeiro, quando poderia ser outra data, mas todo mundo se resguarda para isso. Fico torcendo pelo convite para estar no Congresso Nacional, fico torcendo para ter convite para estar no Palácio do Planalto e no jantar que marca o encerramento das solenidades. Ninguém faz isso. O que acontece é porque todos esses governadores, primeiro do Nordeste, que votaram contra o Bolsonaro, não foram convidados e fizeram até bem. Cada qual fez sua posse, fez questão até de fazer no mesmo dia para alegar que não poderia por causa da posse daqui. Mas isso é só desculpa. Mas ninguém deixa de ir à posse do presidente da República. Quando eu digo ninguém, um político. Agora, ficou estranho o senador Ciro Nogueira, presidente do maior partido do Congresso, não está na posse do presidente da República, estava aqui. O senador eleito, que não foi lá, ainda é deputado federal, o senhor Marcelo Castro. Enfim, a bancada do PT poderia até não ir, Rejane Dias, Assis Carvalho, porque o PT armou essa de não ir, ninguém ir ao Congresso. Mas ninguém deixa, sinceramente ninguém deixa de ir à posse do presidente da República. Bom, faltou então um convite especial para essas pessoas, como você disse. Faltou prestígio. Tá. Durante a solenidade de posse, vários assuntos foram abordados, várias perguntas foram feitas pelos jornalistas e o governador Wellington Dias também foi questionado sobre a alocação dos aliados na gestão e nomes como o de Regina Souza e Osmar Júnior são dados como certo na linha de frente lá no Palácio de Karnak. Com posse prestigiada principalmente por aliados, o governador Wellington Dias teve que falar sobre um dos assuntos mais aguardados deste início de quarta gestão, a composição do secretariado. Entre um dos nomes apontados como certo para compor a administração estadual está o da vice-governadora Regina Souza. Não precisa necessariamente assumir secretaria, né? Acho que tem que ter uma tarefa que ele pode designar. Talvez na secretaria eu fique mais presa, já que o que eu pretendo tudo que se diz respeito a direitos humanos está em todas as secretarias. Então é melhor que eu fique monitorando isso. Mas vamos discutir isso ainda agora em janeiro. Osmar Júnior, do PCdoB, sempre esteve próximo ao governador, na campanha ou nas gestões passadas. Ele também é apontado nos bastidores como um dos prováveis nomes a estar próximo a Wellington Dias nesta nova gestão. Mas como político que prefere deixar o anúncio para o próprio governador. Nós não tratamos, até porque o governador Wellington, ele tratou do encerramento do seu período à frente do governo que se encerrou ontem, está se encerrando agora, nesse momento, e a nova equipe só será tratada a partir de fevereiro deste ano. O anúncio não deve demorar, mas por enquanto, segundo o próprio gestor, é tempo de investir no diálogo com a base. Aí, como eu já estou no 4º mandato, é a experiência. A experiência diz que o anúncio bom mesmo é quando a gente pode estar anunciando tudo. É assim que vamos fazer. Arimate, o nome de Osmar Júnior já era uma pedra cantada nessa gestão de Wellington Dias? É capaz que eu esteja errado, mas o Osmar Júnior ocupará o cargo de secretário de governo. As informações que se tem é de que ele tem tudo para ser o secretário de governo. O Osmar, que era de Merlong Solano. Sim, o Merlong deve ser convocado para assumir o mandato de deputado federal como suplente, primeiro suplente, e deslocado para uma outra secretaria, talvez não a de governo. Me chamou a atenção ali a questão ainda com relação a Brasília. Em Brasília, eu vejo alguns mexericos em grupos de redes sociais, quem participou, quem não participou da posse do Bolsonaro. No Congresso, estiveram lá o deputado Heráclito, os deputados federais Heráclito Fortes, Parnandim, Júlio César e o senador Elmano foram notados, né, na posse. Agora, quem participou do jantar que terminou se transformando num coquetel por conta da saúde do presidente,
no Itamaraty. É o jantar de gala, ou a festa de gala que se oferece para as autoridades estrangeiras convidadas. E isso aí reúne 3 mil pessoas. E o que eu sei do Piauí, quem que participou foram o vice-presidente do Banco do Brasil, José Eduardo Pereira, porque o José Eduardo Pereira é parente do vice-presidente Hamilton Mourão. E foi convidado, é da cota do Hamilton Mourão, estava nesse jantar. O deputado federal Heráclito Forte estava no jantar e a advogada Rubenita, essa que é daqui do Piauí, com muita ligação com a cúpula do PSL, do partido do Bolsonaro, e por tabela com a família do Bolsonaro. Esses estavam no jantar. Senti falta do nome de Fábio Serve. O Fábio estava lá. Eu não tenho confirmação se ele estava no jantar, mas o Fábio estava nessa solenidade toda aí da posse do presidente. Bom, um outro assunto que não quer calar, como eu já disse, e que, repito, ainda vai dar muito o que falar, pelo menos até essa eleição acontecer, é a eleição da Assembleia. Durante a solenidade, esse foi um assunto, sim, também questionado ao governador Wellington Dias. Hélio Isaías não abre mão de ser candidato, da mesma forma que Temístocles Filho também não. As eleições de 2018 foram concluídas em outubro do ano passado. Oportunidade ideal para se falar de outro processo de sucessão que tem se destacado nos bastidores da política. Todo mundo quer saber como vai ficar a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Postas estão 2 chapas, a encabeçada por Temístocles Filho, a reeleição, e a que tem Hélio Isaías à frente, defendendo a renovação na casa. O representante do PP garante que não abre mão da disputa. O diálogo, eu acho que ele é possível a gente avançar. O consenso também. Mas o consenso, aquela casa vê também, e a grande maioria quer uma renovação da casa. A casa já tem nada contra o presidente Temístocles, mas ele já está entrando, vai para o seu 7º mandato como presidente. Aquela casa, em todos os mandatos, em todas as legislaturas, sempre teve a alternância. E é isso que nós defendemos e que a maioria da casa quer. Para o governador, este é o momento de deixar a casa livre. Qualquer que seja o nome escolhido, trará uma suposta segurança ao Karnak, visto que ambos os candidatos são de partidos da base aliada. Eu acredito na capacidade, sim, de diálogo desta casa. O lado bom é que eu percebo que há muita maturidade de quem é governo, quem é oposição, porque é um ato interno da casa. Nós estamos falando aqui da mesa diretora, quem é que vai coordenar os trabalhos aqui. Cada parlamentar tem sua autonomia, tem a sua liberdade, tem os seus projetos. O que eu devo dizer é que acredito, não é, que temos aqui uma maturidade muito grande para um bom entendimento e isso vai acontecer. As eleições para a presidência da Alep estão marcadas para 1º de janeiro de 2019, no retorno parlamentar. 1º de fevereiro deve acontecer essa eleição lá na Assembleia Legislativa. Agora, de acordo com a fala do governador, que a gente acabou de ouvir, ele citou que deixa livre, como se ele não fosse interferir. É de fato isso, mas ele falou também que deve haver um bom diálogo. É o discurso, como eu tenho dito aqui, discurso, falácia. O deputado Hélio Isaías acaba de dizer que é candidato também. Ótimo. Do grupo, entre os deputados do Progressista, ele já perde um voto. Quem está comandando isso é o senador Ciro Nogueira. E já se sabe que um dos deputados do Progressista, o Wilson Brandão, não votará. E pelos aliados também do senador Ciro Nogueira, os petistas, também um voto já está desfalcado lá, que é o da Flora Isabel. Fora alguns outros que não dizem ainda publicamente. Nós até veiculamos no final desta semana um vídeo. Aliás, eu estou confundindo final de semana, porque na verdade o final de semana foi até o domingo, foi até o sábado. Agora, depois do dia 1º, foi divulgado aí veiculado um vídeo do deputado Gessivaldo Isaías, que é da base governista, e teria tudo para dizer sim ao governador, em quem o governador que gostaria que ele votasse. E ele diz que o consenso passa pelo Temístocles. Portanto, eu diria, estão discutindo muito o sexo dos anjos, menos a questão da Assembleia Legislativa. Eu queria voltar ainda a Brasília, porque, olha só, uma das primeiras medidas
de Jair Bolsonaro como presidente, isso aconteceu logo após ele tomar posse, foi assinar um decreto de reajuste do salário mínimo. O novo valor do salário mínimo foi fixado em R$ 990. Para a saúde, educação e despesas em casa, o salário mínimo que muitos trabalhadores recebem ainda não é o suficiente. É preciso controlar o que sai na carteira no fim do mês. De acordo com o Diese, o salário ideal seria cerca de R$ 3.600. Com o atual de R$ 954, fica complicado. Eu vejo que com o salário que a gente hoje é obrigado a viver, né, a sobreviver, porque viver não dá para viver. Sobreviver, você não tem lazer, você não tem saúde, você não tem como cuidar fazer um plano, um acompanhamento psicológico de um filho, de um neto, de qualquer coisa que seja, porque esse salário, infelizmente, não dá para você pensar em algo mais do que comer e olhar. O orçamento do novo salário mínimo foi enviado em agosto para o Congresso Federal pelo governo Michel Temer. O valor era R$ 1.006. Mas ele ficou abaixo da estimativa, R$ 998, aprovado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. No parágrafo único do decreto assinado, a diária foi fechada a R$ 33 e a hora trabalhada fica R$ 4,54. O valor total, comparado ao atual salário mínimo, tem aumento de 4,61%, o que corresponde a R$ 44. O ganho do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998, houve um reajuste de 4,61% desse salário mínimo, corresponde a R$ 44, né? o que efetivamente o trabalhador vai ganhar, R$ 44 a mais do que no ano de 2018. Há uma projeção, ainda não é oficial, acreditamos que o IBGE na próxima semana deva se manifestar informando o índice oficial da inflação durante o ano de 2018, mas há uma estimativa aí de 3,9 a 4,1, que fique nessa intermediação. O valor do salário mínimo precisa ser analisado de acordo com a inflação do ano anterior. Para ter o ganho real, o aumento do salário precisa ser maior do que a inflação. Em relação ao ano de 2017 para o ano de 2018, o brasileiro que ganha salário mínimo, houve perdas, né? Então, o reajuste do ano de 2017 para 2018 foi 1,81%. O reajuste do salário mínimo. Então, a inflação desse período ficou bem a mais, ficou 3,50 e alguma coisa. Então, houve perda do salário, houve perda do trabalhador, né? O trabalhador não teve ganho real. Efetivamente, se projetar a inflação este ano, esse ano de 2018, de 3,9% a 4%, né, de inflação, o trabalhador vai ter um ganho real aí em torno de 0,67%. Bolsonaro foi coerente, na sua opinião, em fixar esse valor? Pois é, como a Lalesca colocou, que segundo o orçamento mandado para o Congresso, o salário mínimo seria de 1.006, 1.066, 1.006. Bolsonaro já está chutando contra o trabalhador, porque esse aumento só é de 4 pontos percentuais. Então, se ouviu, se entendeu em Brasília que ele poderia ter, pelo menos, concedido o que estava previsto no orçamento. Falando ainda em Bolsonaro, em contra o trabalhador, como é que fica agora, após tomar posse, após inclusive já assinar o primeiro decreto, os estados que não votaram, digamos assim, sinalizados de forma negativa na visão de Bolsonaro, os estados nordestinos, tem esse receio permanece, aumentou agora, como é que eles estão? Nájila, o discurso do Bolsonaro, ele é claro, ele vem repetindo, ele vai combater o toma lá da cá, combater corrupção, essa história. Mas hoje, se ouviu do senador eleito Marcelo Castro, que ele não acredita que o Jair Bolsonaro vá perseguir os estados onde os governadores lhe foram hostis, como é o caso do Wellington Dias, no Piauí. Marcelo disse que o estado do Piauí, certamente, como os demais, vão sofrer, mas é por causa da séria crise econômica, porque passa o país, e não por hostilidade do presidente da República. Veja bem, Marcelo Castro era médico, ou melhor, está sem exercer a profissão de medicina há pelo menos 30 anos. Já se apresentou até como especialista em estradas, mas tem demonstrado que entende pouco de economia. Crise séria vivia o país até o governo Dilma.
com a inflação acima de 10 pontos percentuais, o desemprego de mais de 11 milhões. E queira ou não queira, o Michel Temer, no que pese tudo que já se disse contra ele, com relação à sua impopularidade, o Michel ajeitou as coisas, baixou a inflação, impôs um limite de gastos públicos e deixa o país muito melhor que o que ele encontrou quando recebeu da Dilma. O senador piauiense precisa colaborar com o governador Wellington Dias para que não incha o novo governo com cargos para os seus apaniguados, seus protegidos, com pedido de obras que geralmente nem são feitas, e enfim, que trabalhe uma pauta positiva que possa ajudar o Estado a sair de sua crise fiscal, que é muito séria. Se fizer isso, pode esquecer Bolsonaro, porque o Piauí sim vai seguir seu caminho bem diferente do que todos, do governador aos seus aliados, fizeram nesse terceiro governo. Deixaram o governo ingovernável. Eu lembrei agora da fala do governador Wellington Dias ontem, que a intenção é fazer com que o Piauí seja o menos possível dependente do presidente da República. Se ele cortar efetivamente, como tem prometido, pode ser. Arimatea, muito obrigada. Até amanhã. Até. Agora um rápido intervalo e a seguir, equipes piauienses encerram preparação visando estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.